Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a gloriosa graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. É muito bom estarmos aqui de volta. Hoje nós tivemos a nossa EBD, estávamos com saudades da nossa EBD. Eu acho que 3 domingos, né, irmã Elinalva, sem a nossa EBD. E é muito bom estar com os irmãos. A você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, o nosso abraço. Tem aqui a irmã Cristina. Como é bom rever a irmã, que não é visitante, é membro dessa igreja, mas fica difícil às vezes vir ao domingo, e é muito bom estar aqui com você, Cristina. Que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando, te fortalecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Está aqui a Guinete, que bom a Guinete te ver aqui, viu, minha irmã? Nayane, que bom, minha irmã. Deus continue abençoando a irmã Ana, irmão Isaú, que tem sido instrumento de Deus para discipular a irmã Guinete, irmã Nayane, e que o Espírito de Deus fale ao seu coração. E a todos os demais, o nosso boa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de nós abrirmos a palavra, se você quiser abrir o texto sagrado, logo aí, em Efésios capítulo 4, eu queria dar um aviso, rapidinho, dias 23 e 24 de novembro, grave essa data, 23 e 24 de novembro, vai ser a nossa festividade, 13 anos de Igreja Batista da Graça. E nós vamos comemorar no sábado e no domingo. A programação já está toda elaborada, juntamente com a liderança, e eu peço aos irmãos que estejam orando pela nossa festividade, tá bom? Se Deus permitir, se Deus achar graça em nós, já estaremos com os bancos novos, que está prometido para chegar aí, entre o final de outubro e o início de novembro, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Efésios capítulo 4, nós estamos trabalhando nessa série de mensagens, à luz da carta de Paulo aos Efésios. Você que vem aqui pela primeira vez, nós temos o costume de trabalhar em série de mensagens, é como se fosse uma mini novela, e nós vamos trabalhando domingo após domingo, os textos sagrados, e nós estamos nessa última série trabalhando a carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso, certo? Ásia Menor, atual Turquia. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo de número 32, obrigado, meu irmão. Efésios 4, todo o bloco que começa no versículo 17, nós já trabalhamos do 17 até o versículo 24, hoje a gente vai a partir do verso 25, amém? Vamos lá, todos juntos? Diz o apóstolo Paulo: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Verso 28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Podeis se assentar, em nome de Jesus. O título dessa série é Quem é o Senhor? E nós, deixaram um recado aqui, amanhã às 19h30, PGM, MCM e SMHB, tá bom? Amém. E nós, ao longo dessas reflexões em Efésios, nós temos pensado que uma das verdades sagradas que Paulo quer ensinar àquela comunidade de fé é que o fato de Jesus ter vivido, morrido, ressuscitado e ter sido exaltado à direita de Deus Pai, o fez Senhor de todas as coisas. Jesus hoje é Senhor de toda a realidade, é isso que Paulo vai defender nessa carta. E isso tem algumas implicações para nós, e a partir do capítulo 4, a gente falou isso, Paulo dá uma virada de chave na sua carta, uma nova seção se abre nessa carta, e Paulo vai trazer as implicações práticas do fato de Jesus ser o nosso Senhor.
Paulo, até o capítulo 3, ele argumentou como o Senhor Jesus nos resgatou, nos libertou, nos salvou. Nós estávamos mortos, perdidos, escravos, e como Deus fez tudo isso em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 4, Paulo vai começar a argumentar quais são as implicações práticas disso para a sua vida. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com o homem e a mulher do século 21? E nós pensamos em Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 16, que o fato de Cristo ser o Senhor de toda a realidade, faz com que nós, cada um de nós, recebamos dons espirituais, habilidades espirituais, capacidades espirituais. Para quê? Para servirmos uns aos outros, para que o Espírito Santo de Deus use cada um de nós, nas mais variadas áreas, de diversas formas, para uma grande construção. Deus está construindo um grande edifício. Paulo diz que esse grande edifício é a morada do Espírito Santo, que ele chama de igreja. Então a primeira implicação que Paulo traz para nós é que nós recebemos dons e nós precisamos servir a comunidade. Na última mensagem, à luz de Efésios capítulo 4, verso 17 a 24, Paulo começa a argumentar que se Jesus de fato é o nosso Senhor, se de fato Ele manda na nossa vida, nós precisamos pensar a vida como Jesus pensa. Nós precisamos desenvolver um novo estilo de vida. E o novo estilo de vida que Paulo traz não é primeiramente comportamental. Paulo não trata de comportamentos em primeiro lugar. Ele não diz, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele trabalha com a questão do pensamento. Ele diz, nós precisamos pensar a vida de maneira diferente. O fato de você se render a Jesus, se você de fato entender o Evangelho, você precisa ter uma nova cosmovisão de vida. Você precisa olhar para a vida com outras lentes, não com as lentes da nossa cultura, não com as lentes do eu, do velho homem, mas com a lente de Cristo Jesus. E Paulo ilustra isso como o despice de uma roupa velha, surrada, suja, e o revestir-se da roupagem do novo homem. Esse novo homem você sabe muito bem quem é: Cristo Jesus. Cristo é o segundo Adão, em que Deus está criando uma nova criação. Deus está criando novos homens e novas mulheres, não mais segundo a imagem do primeiro Adão que foi corrompida, mas segundo a imagem do segundo Adão, que é perfeito e reina para todo sempre. Nessa nova sessão agora que nós acabamos de ler, meus irmãos, Paulo ele traz alguns exemplos práticos de como esse novo vestir-se de Cristo se traduz no dia a dia, na vida. São exemplos não exaustivos. Paulo poderia trazer outros exemplos, mas ele traz 5 exemplos para que aquela comunidade, nós aqui nessa noite, possamos compreender como é completamente oposta e contrária o estilo de vida de alguém que serve a Jesus, que tem Jesus como rei, e o estilo de vida de uma pessoa que pode até ser religioso, mas Cristo não reina sobre a vida dela. Então, com a sua Bíblia aberta, em resumo nessa noite, a gente vai trabalhar na seguinte expressão: o novo estilo de vida revela novas virtudes em que o velho homem é substituído pelo novo homem formado em Cristo Jesus. Eu vou repetir: o novo estilo de vida que surge quando um homem e uma mulher se rendem a Jesus, o novo estilo de vida revela novas virtudes, novas atitudes, novos pensamentos, novos comportamentos, novos compromissos, novas virtudes, em que o velho homem, o velho Adão, é substituído pelo novo homem que está sendo formado, criado, formatado à imagem de Cristo Jesus. Então, vamos caminhar comigo. Primeiro ensinamento de Paulo nessa noite é que o estilo de vida em que a falsidade é substituída pela verdade. Veja comigo o verso de número 25, porque essa é a primeira realidade que Paulo traz no texto sagrado. O texto no verso 25 diz assim: portanto,
e aí esse portanto, você já sabe, é conclusivo. Paulo está concluindo o pensamento anterior, e o pensamento anterior ele já falou, olha, nós, aqueles que creem em Cristo, nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, que está sendo criado em santidade e justiça para Deus, criado para Deus. Portanto, se isso está acontecendo na sua vida, se isso está acontecendo com você, portanto, Paulo conclui, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A primeira realidade que Paulo traz, meus irmãos, a mudança, a virada de chave, é que quando um homem e uma mulher se rendem a Jesus, nós saímos do campo da falsidade, da mentira, do fake news, da máscara, da maquiagem de vida, e nós passamos a viver a verdade, falar a verdade, expressar a verdade no meio da comunidade. Perceba comigo que Paulo ele usa uma expressão que é bem característica dele nessa carta, ele usa a expressão abandonar. Ele diz no verso de número 25, cada um de vocês deve abandonar a mentira, e a palavra que abandonar significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. E como Paulo constrói essa expressão aqui, dá a ideia de remover de uma forma definitiva. Paulo está dizendo, nós não podemos ter Jesus como nosso Senhor, servir a Cristo e ao mesmo tempo, paralelamente a isso, habitarmos, nos relacionarmos com a falsidade e com a mentira. Não! Quando de fato nós nos rendemos a Jesus, e Jesus passa a ser o Senhor das nossas vidas, nós precisamos colocar de lado, nós precisamos remover, nós precisamos completamente abandonar a mentira e a falsidade, toda sorte de mentira e de falsidade. Ele usa essa mesma expressão no verso de número 22, do capítulo 4, quando ele usa, na minha versão, por exemplo, está traduzido como despice. Ele fala que, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice, é a mesma expressão, abandonar. Paulo está dizendo que nós precisamos abandonar as velhas roupas, e as velhas roupas, gostava, tinha características, amava a mentira e a falsidade. A maneira como Paulo constrói aqui, meus irmãos, essa ideia, Paulo está dizendo que nós precisamos fazer isso de uma maneira completa e pontual. Nós precisamos lutar contra a mentira que constantemente tenta sabotar a nossa relação com o Senhor. Paulo está dizendo que nós não podemos, diante de tudo que Cristo fez por nós, não podemos compartilhar, negociar com mentiras, com falsidades. A ideia aqui de mentira é a ideia de falsidade, é a ideia de você burlar, de você criar uma fake news, tanto na sua vida quanto nas suas palavras. E aí então Paulo diz como nós devemos viver. Paulo diz assim, nós pelo contrário precisamos falar a verdade ao seu próximo. Nós precisamos falar a verdade uns aos outros, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser graciosos, nós precisamos ser transparentes uns com os outros. Maridos falarem a verdade para suas esposas, esposas falarem a verdade para os seus maridos, pais e filhos lidarem no relacionamento com a verdade. Colegas de trabalho, irmãos em Cristo, nós precisamos ser pela verdade. O pastor e escritor Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo, diz o seguinte: quando falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós, quando nós falamos a verdade. Quando falamos a mentira, o diabo está agindo por nosso intermédio. Isso é muito sério, meus irmãos. O velho homem lá fora é que vive na mentira, é que vive uma vida de faz de conta, é que usa as palavras, as ações para enganar, para burlar. Nós somos da verdade porque
o Deus que se entregou por nós naquela cruz, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Deus que nos resgatou, e Ele está dizendo que nós precisamos revelar a sua imagem no nosso dia a dia, e uma das características dessa imagem era a verdade. A mentira é não só perniciosa, mas ela destrói os nossos relacionamentos. Veja como Paulo termina o versículo 25. Ele dá um porquê nós precisamos falar a verdade. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ele gastou 3 capítulos argumentando que nós, em Cristo Jesus, fazemos parte de um mesmo corpo que é a igreja. Então ele traz uma implicação ética. Por isso, vocês não podem mentir uns aos outros. A mentira sabota a nossa relação comunitária. A mentira sabota os nossos casamentos, meus irmãos. A mentira sabota os nossos relacionamentos de amizade, os nossos relacionamentos profissionais. Sabe por quê? Porque a mentira rouba o que é de mais importante nos nossos relacionamentos: a confiança. Nenhum relacionamento sobrevive sem confiança. Nenhum relacionamento, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento entre irmãos, entre discipulador e discipulado, seja relacionamento entre patrão e empregado, entre colegas de profissão, sejam entre pais e filhos, nenhum dos nossos relacionamentos sobrevive sem confiança, e confiança demanda de nós a verdade. Nós precisamos falar a verdade. Com graça e amor, não é ser brutos, mas com graça e amor, nós precisamos revelar a verdade dos nossos relacionamentos. Em segundo lugar, Paulo ele destaca uma outra mudança. A primeira, da falsidade à verdade. A segunda, o estilo de vida que faz com que a ira seja substituída pela mansidão. Veja comigo os versos 26 e 27. Paulo destaca: quando vocês ficarem irados, e ele está citando aqui o Salmo 4, a gente vai ver isso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Paulo dá a receita: apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Perceba que Paulo não está dizendo: se vocês ficarem irados, não pequem. Ele não está dizendo isso para nós. Mas quando vocês ficarem irados, não pequem. Porque Paulo sabe que não tem como a gente conviver no dia a dia e a gente não ficar irados. Se nós fôssemos traduzir o que Paulo escreveu aqui no original, Paulo está dando uma ordem: fiquem irados. É como se Paulo estivesse dando uma ordem: vocês fiquem irados, mas não pequem. E aí a gente pode fazer: Paulo, mas como assim a gente fica irado, ou pode ficar irado, e a gente não pecar? Como é isso, Paulo? Paulo talvez responderia para nós: podemos ficar irados diante de tantas situações. Por exemplo, nós podemos ficar irados diante de situações de injustiça, de abusos, de violência, de corrupção, de mentiras. A gente fica irado, sim ou não? A gente fica. Quando a gente assiste alguma notícia no telejornal, ou quando a gente lê alguma notícia nas redes sociais, ou quando algo acontece de nós, alguém mentiu para nós, alguém nos traiu, alguém nos enganou, a gente fica irados. A gente pode ficar irado contra o nosso cônjuge, sim ou não? Você já ficou irado contra o seu cônjuge? E muito. Dona Rita é valente, parece mansa, mas é valente, ela fica irada às vezes, viu? Talvez o seu cônjuge diga: por que gastou mais do que devia no cartão de crédito? Como é que a gente vai pagar essa fatura agora? Por que não é capaz de ter empatia e de me ajudar nos trabalhos domésticos? Você não está vendo o tanto de prato que tem nessa pia? E você só fica aí assistindo televisão, esse jogo, desliga esse jogo de futebol e vem me ajudar aqui na cozinha. Mulheres ficam bravas. Podemos ficar irados contra os nossos filhos. Por que você repetiu de ano? Eu fico o ano inteiro, eu e seu pai, gastando, investindo na sua educação, e você não estuda. Chega a hora da prova e você fica no celular. Você vai apanhar.
Nós ficamos irados com os nossos filhos, nós ficamos irados com os nossos pais, porque às vezes não nos sentimos amados verdadeiramente pelos nossos pais. Podemos ficar irados contra os nossos pais porque eles se divorciaram, porque passam a maior parte do tempo trabalhando, e os nossos filhos chegam em casa e dizem: você não me ama, você ama mais a sua empresa, você ama mais os seus clientes do que a mim. Nós podemos ficar irados contra os nossos colegas de trabalho, patrões, liderados, membros da mesma igreja. Vocês podem ficar irados contra o pastor, vocês podem ficar irados uns contra os outros. A questão, meus irmãos, que Paulo diz, não é se a gente vai ficar irado ou não, nós vamos ficar irados. A grande questão, a grande pergunta que Paulo faria para nós é: o que a gente vai fazer com essa ira? O que nós vamos fazer com essa ira? E Paulo, porque uma das opções que a nossa geração, que a nossa cultura, que pessoas que não conhecem a Cristo tomam, assumem, a primeira opção é guardá-la, acolhê-la, retroalimentá-la em nossa alma, deixar essa ira criar limo, deixar essa ira borbulhando em nosso coração, em nossa alma, e azedar a nossa alma. Tem muitos homens e mulheres doentes emocionalmente falando, espiritualmente falando, porque guardam ira em seus corações. Elas azedaram, elas infartaram a sua alma, porque elas não conseguem perdoar. E Paulo diz que isso aqui não é assunto de terapia. Isso aqui é pecado, isso aqui não é uma doença. Paulo diz que isso é pecado, por isso ele diz: vocês podem ficar irados, mas não pequem. O que Paulo nos ensina então? Ele cita o Salmo 4, o verso de número 4. E o Salmo, verso de número 4, o verso 4, o contexto do Salmo é a gente confiar no Senhor. Se nós formos, de alguma forma, magoados, machucados ao longo da nossa vida, do nosso corre-corre, o que Paulo nos orienta? A gente precisa apaziguar essa ira diante de Deus. A gente precisa confiar que Deus está no controle da nossa vida, e por isso que Paulo cita o Salmo 4, porque o contexto do Salmo 4, verso 4, é o verso de número 5, e o verso 5 do Salmo 4 é: ofereçam sacrifícios como Deus exige, e confie no Senhor. Você teve a sua reputação manchada, você foi magoado, você foi ferido, nós precisamos nos irar, nós nos iramos sim, mas nós precisamos entregar ao Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor, de que Ele está no controle dessa situação disfuncional, que se instalou em algum tipo de relacionamento nosso. Em outras palavras, quando Paulo diz: apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, Paulo está dizendo: coloque limites na sua ira. Coloque limites, coloque um parêntese na sua ira, não fique ventilando a sua ira, convivendo com sua ira, porque dessa forma você estará dando lugar ao diabo agir na sua vida. No verso de número 31 do capítulo 4, Paulo diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Paulo está dizendo: livrem-se disso diante do Senhor. Como é que a gente pode se livrar, meus irmãos? Confiando, descansando, que Deus, que Jesus é o nosso Senhor, e Ele está no nosso controle, Ele está no controle das nossas vidas, e é Ele que cuida da nossa reputação. Mas em terceiro lugar, se Paulo destaca que nós precisamos sair da falsidade, da mentira e da ira para a mansidão, em terceiro lugar, Paulo diz que nós precisamos de um estilo de vida que saia da desonestidade, que a desonestidade seja substituída pela generosidade. Veja comigo o verso de número 28, Paulo ele traz um outro exemplo, e aí ele está citando o 8º mandamento de Êxodo 20, ele diz assim, verso 28, o que furtava não furte mais, antes trabalhe,
fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Paulo está tratando aqui do furto. Não furtarás, Êxodo 20, verso de número 15. E a ideia do furto tem dois tipos de ideia. A ideia mais grosseira do furto, por exemplo, subtrair objetos, comprar ou tomar emprestado e não pagar, reter dízimos e ofertas. A Bíblia fala que isso é furtar a Deus. Ou as formas mais sutis do furto. Quais são as formas mais sutis do furto? Utilizar redes sociais no horário de trabalho. Eu faço um desafio a você. Entre numa loja aqui em Jequié. E se você não encontrar um vendedor na porta da loja, acessando redes sociais, e você entra e você sai, e a pessoa nem te nota, eu lhe dou R$100. Pode me cobrar. Na hora do trabalho, nós somos pagos para cumprir aquela carga horária de trabalho. Na hora do trabalho, nós estamos vendendo a nossa carga horária para o nosso patrão ou para o Estado, se você for funcionário público. Aquela hora não é nossa, nós estamos vendendo em troca de um salário. E se nós usamos aquele momento para assuntos pessoais, para acessar redes sociais, nós estamos de alguma forma furtando. Ou talvez você trabalha com venda ou produz algo e você é contratado para produzir algo, fazer algo, um produto, e você entrega esse produto de péssima qualidade, você está furtando. Qual é a solução que Paulo traz? Ou qual é as características desse novo homem que Paulo traz? De uma comunidade que havia pessoas que tinham uma cultura de furto, que tinha práticas de furto. Paulo diz, aquele que furtava antes, trabalhe. E o verbo que Paulo usa aqui é trabalho braçal. É ficar cansado, exausto, é um trabalho braçal, é trabalhar exaustivamente. Antes trabalhe, fazendo algo de útil, fazendo algo de bom, fazendo algo de agradável, excelente, fazendo algo de honesto. Você que antes tinha uma prática de furto, comece a trabalhar arduamente. Paulo, ele trabalhava arduamente, fabricando tendas, fazendo algo de útil para as pessoas, de excelente para as pessoas, de bom para as pessoas, com as mãos. E aí vem, meus irmãos, o golpe de misericórdia do apóstolo, porque ele diz, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E aí você entende o contrário de furto. Para Paulo, para nossa cultura talvez o contrário de furto é não furtar. Eu não roubo nada de ninguém. O que é meu, o que é de fulano, e tudo está bem. Eu não roubo nada de ninguém. Mas Paulo está ensinando algo bem diferente aqui. O contrário de furto não é deixar de furtar. O contrário de furto é repartir. É ser generoso. A palavra que Paulo usa aqui, como repartir, é a palavra metadidome. É um palavrão, não é isso? Mas meta, esse prefixo meta, está na palavra metafísica, talvez você já conheça. O que é metafísica? Além da física. Meta significa além, algo que está além de nós mesmos. Está na palavra metamorfose. O que é metamorfose? Transformação, é você ter uma forma além da que você tem. Então meta significa além, e didome, repartir, entregar. Então Paulo está dizendo, nós precisamos trabalhar arduamente, termos sabedoria para economizar os nossos recursos, termos sabedoria de Deus para gerenciar as nossas finanças, para pensar além de nós mesmos e repartir. O contrário disso é furto. Se nós trabalhamos e não repartimos, nós estamos furtando. Se nós trabalhamos, para Paulo, não é opinião do pastor Daniel, é o que Paulo está escrevendo.
Se nós trabalhamos arduamente de sol a sol, mas não conseguimos ter liberdade financeira para pensar além de nós mesmos e repartir com aquele que tem necessidade, para Paulo nós estamos furtando. E Paulo está dizendo que nós não podemos agir ou continuar agindo dessa forma, com essa mentalidade, porque nós estávamos mortos, não tínhamos nada, éramos miseráveis, e Deus em Cristo Jesus nos deu tudo o que nós temos, tudo o que você tem. Quem você é, veio de Deus, para a glória de Deus, por graça, por misericórdia, e Ele está dizendo para mim e para você, o que eu te dei, o que eu fiz na tua vida, eu quero que chegue no outro que tem necessidade. Eu quero que você abra os seus olhos e perceba o outro. Eu quero que você abra os seus olhos, gerencie as suas finanças, para que você possa repartir com quem tem necessidade. Porque é assim que vive um homem, uma mulher que vestiu as novas vestes de Cristo Jesus. Agora, em quarto lugar, depois que Paulo falou da mentira, depois que Paulo falou de ira, depois que Paulo falou de furto, ele vai para o verso 29, ele diz que um estilo de vida em que a maledicência é falar mal de outras pessoas, maledicência é substituída por palavras graciosas. Perceba que Paulo está tocando em várias áreas aqui. Como a vida cristã toca em várias áreas da nossa vida, como o evangelho precisa tocar na nossa vida diária. Veja comigo o verso 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil. Ah, meu Deus, se as redes sociais seguissem essa lei, a gente teria muito menos posts nas redes sociais. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que a ouvem. Paulo, ele está dizendo que uma outra área, que a obra de Cristo tem que tocar nas nossas vidas, são na área das nossas palavras, o que nós falamos. E no nosso contexto hoje, que nós digitamos, às vezes mais do que falamos, aquilo que nós digitamos nas redes sociais, porque os nossos dedos também falam, e falam demais. Paulo está dizendo, olha, cuidado, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E sabe o que é que significa a palavra torpe aqui no original? Significa podre. Era usada para identificar uma fruta podre. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não saia da boca de vocês nenhuma palavra podre. Você já comeu fruta podre? Você já deu uma bocada assim numa maçã e você achou que estava bonita por fora, mas quando você deu aquela mastigada, você viu que estava podre por dentro? A fruta podre traz indigestão. Ninguém consegue tolerar uma fruta podre. Paulo está dizendo, meus irmãos, que as palavras, elas têm o poder de apodrecer os nossos relacionamentos. As palavras têm o poder. Quantos casamentos são apodrecidos, drenados, desfeitos? Casamentos que começaram tão bem, parecendo um jardim grinaldado de flores, e com o passar do tempo, as palavras podres foram tornando aquele casamento em um deserto árido, sem vida. Casais que diante de desentendimentos começam a se agredir verbalmente. Esse homem é um zero à esquerda, não serve para nada. Esse homem é um banana, não resolve nada aqui dentro, sou eu para tudo, eu estou cansada, sou eu que tenho que resolver tudo aqui dentro de casa. Essa mulher é uma completa idiota, é muito sensível,
Qualquer coisa chora, não adianta você falar nada que ela já está chorando. Quantos filhos crescem com traumas na alma, porque pais ou avós ou algum professor, em algum momento da vida disse: esse menino não vai dar em nada, esse menino é burro, você é um burro, será que você não consegue aprender isso? Você é burro, é? Eu já ensinei várias vezes, já falei várias vezes, você não aprende. Com certeza você puxou sua mãe, não é possível. Da minha linhagem, com certeza você não puxou isso. Ou você puxou sua mãe, ou você puxou a minha sogra, ou a sua avó. Pelo amor de Deus, você é muito burro. Quantas crianças crescem com traumas, meus irmãos? Porque não conseguiram digerir palavras podres. Provérbios 12:18 diz assim: há palavras que ferem como espada. Palavras que ferem como espada. Paulo está dizendo: não saia da boca de vocês palavra torpe. E se sair, meus irmãos, porque às vezes sai mesmo. Saem umas palavras assim, que a gente fala assim: meu Deus, saiu, já foi. Não tem como, como a gente faz nas redes sociais, que a gente deleta. Saiu, falou, você disse. Peça perdão. Tenha humildade para reconhecer. Paulo está dizendo: não faça, não saia da boca de vocês, mas se sair, peça perdão. Então ele diz: mas apenas a que for útil para edificar. E Paulo usa constantemente esse verbo edificar. A grande preocupação de Paulo é que aquela igreja se edifique, aquela igreja se construa mutuamente. Paulo está dizendo: saia da boca de vocês palavra que construa na vida do outro, palavras que abençoam, palavras que edifiquem. E com isso eu não estou dizendo que a gente precisa omitir a verdade, não. Porque às vezes a palavra que vai edificar as nossas vidas é a palavra da exortação, é a palavra da correção, é a palavra de um amigo, de um pai, de um discipulador que diz: meu irmão, minha irmã, essa é a forma como você está gerenciando a sua vida, você está arrebentando o seu casamento, está arrebentando a sua saúde, está arrebentando as suas finanças. Nós precisamos ter zelo pelas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Quem foi as pessoas que Deus colocou para caminhar com você? O seu cônjuge, os seus filhos, seus colegas, seus irmãos em Cristo Jesus. Palavras que edificam, palavras que trazem vida, palavras que diz o apóstolo Paulo aqui, palavras que concedem graça. Oh, meus irmãos, como nós precisamos disso. Como nós precisamos de homens, de maridos sábios, que quando fala sai graça, não sai baboseira, não sai conversa fiada, não sai imaturidade. Como nós precisamos de homens nessa geração, homens que são líderes, maduros, não adolescentes, mas homens maduros na palavra, homens que andam com Deus, homens com sabedoria, homens que quando abre a boca, Jesus Cristo abençoa e traz palavra de edificação. Como nós precisamos de mulheres, meus irmãos, mães de família, que não se preocupam apenas em trabalhar e ganhar dinheiro, mas que se preocupam em se encher da graça do Senhor Jesus, de sabedoria, para transmitir palavras de graça para os seus maridos, para os filhos. Quantos filhos que estão crescendo de pais órfãos, que a gente não senta mais para conversar, que a gente não senta mais para aconselhar. Se nós não estamos aconselhando e dando palavras de graça para os nossos filhos, alguém está falando com eles, alguém está aconselhando eles, e se o mundo estiver aconselhando eles, não vai ter palavra de graça. Palavra de graça só sai da boca de um homem e de uma mulher que se rendeu a Jesus. Tomás a Kempis, o monge da Idade Média, diz o seguinte: quando a ira toma posse do peito, a sabedoria foge até mesmo dos sábios.
Quem fala apressadamente é como um cão que rosna, mas uma resposta mansa quebra a violência da ira e dá rosas aos aflitos no lugar dos espinhos. Bem-aventurada é a língua prudente, pois cura as feridas dos precipitados. Que as nossas palavras sejam palavras que curam, que trazem graça. E por último, para a gente finalizar, versos 31 e os versos 32. Paulo ele diz que um estilo de vida em que a amargura é substituída pelo perdão. Paulo aqui nos versos 31 e 32 é como se ele fizesse um resumo de tudo aquilo que ele falou anteriormente. Ele diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Paulo começa essa nova sessão com um imperativo, com um mandamento: livrem-se. O mesmo mandamento que ele colocou, por exemplo, no verso de número 22, 4:22, quando ele fala: vocês precisam se despir, se livrar. E também ele fala no verso 31, quando ele diz assim, ou melhor, no verso 25, quando ele diz: abandone, livrem-se, abandone, se dispam. De quê, Paulo? De toda amargura, de toda indignação, de toda ira. Paulo usa aqui, só nessa sessão, meus irmãos, ele usa 3 palavras diferentes que significam ira, porque ele sabe, se a gente não tratar a ira, se a gente não lidar sabiamente com a ira pode arrebentar a nossa relação com Jesus, a nossa relação com uns aos outros. Ele usa 3 vezes, só aqui nesse versículo ele usa 2 vezes, indignação e ira, são 2 palavras diferentes, significam a mesma coisa, são sinônimas. Gritaria, graças a Deus aqui não tem, né? Gente que grita. Você já discutiu com alguém? Já tentou conversar com alguém e a pessoa tenta ganhar a conversa no grito? Não dá, não tem mais conversa. Você vai conversar com a mulher vai conversar com o marido: meu amor, eu estava pensando isso, por que a gente faz assim? Olha, isso aqui que você está fazendo é errado. Tá? O cara esbraveja: ah, eu sou assim mesmo, sempre foi assim, quando você casou eu sabia que eu era assim, agora quer me mudar. Quer ganhar no grito, gritaria, calúnia, bem como toda sorte de maldade. Agora eu chamo a sua atenção para um detalhe: a nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos, a de Paulo eu acredito que não, mas a nossa aqui, Brasil, século 21, a nossa sociedade enxerga tudo isso aqui que Paulo relata como elementos da nossa personalidade, e algo que precisa de um terapeuta. A minha personalidade é assim, e os terapeutas, os psicólogos dividem as personalidades em vários tipos: fleumático, melancólico, colérico. Eu sou assim, eu sou colérico. E a gente lida como se isso fosse uma doença, como se algo que precisasse de um médico, um terapeuta, remédios. Ou como muitos dizem: ninguém consegue mudar a minha personalidade, eu sou assim. Paulo não entende dessa forma. Paulo entende que tudo isso aqui é resultado do nosso velho eu, que precisa morrer na cruz, que precisa estar crucificado. E nós, pensa bem, nós, eu, você, cada um de nós, nenhum de nós tem o poder em si mesmo de auto nos mudarmos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Mas para isso eu preciso reconhecer que isso aqui é um pecado da minha vida. Se isso aqui for uma pedra de tropeço para a minha caminhada com Jesus, eu preciso identificar, e eu preciso pedir: Espírito Santo, me transforme, me mude. Para a nossa cultura hoje, uma pessoa mansa, uma pessoa educada, uma pessoa gentil é um tolo. Fulano é um tolo. É muito manso, é muito paciente, é muito calmo. Mas não é assim que deve ser a vida quem está em Cristo?
pessoas que sabem falar, como falar, quando falar, pessoas que são pacientes, pessoas que são tolerantes ao erro do outro, que esperam o tempo de processamento